Fala galera do Podtech, estamos aqui de volta e agora o empresário Ferdinand do Grupo Gama. É uma enorme honra ter aqui você conosco. E por favor, se apresente, conte mais. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade, acho que aqui é bem legal estar aqui nesse ambiente. Segunda vez que eu venho aqui na FATEC Expo, vim ano passado, estou aqui de novo. Meu nome é Ferdinand Gama, sou CEO do Grupo Gama, uma empresa de consultoria que atende principalmente empresas, principalmente a área de supply chain, toda a cadeia de supply chain, dando o foco nas soluções aplicadas para aquela situação que aquela empresa está passando. Isso é o Grupo Gama. É incrível, né? O tamanho da empresa Gama, né? Todo o espaço que ela está pegando no mercado. Mas você pode explicar um pouquinho para a gente do início do Grupo Gama, de onde veio essa vontade, desde você pequenininho até hoje? Eu venho de uma área, meu pai foi militar, então eu queria ser militar, queria ser piloto da Força Aérea, mas acabei saindo um pouco disso, fiz engenharia mecânica na Mauá, no Instituto Mauá de Tecnologia, lá em São Caetano, e desde pequeno eu sempre tive desejo de aplicar aquilo que a gente tem como conhecimento. Aí eu tive uma carreira de empresas, de executivo, trabalhei na Coca-Cola, trabalhei no Chicletes Adams, na Ultragás, na Avon, na Natura, então foram empresas que me deram muita experiência. E em 2013 eu resolvi reativar uma empresa que eu tinha começado lá atrás, junto com meu pai. A gente parou, porque eu voltei para o mundo executivo. Em 2013 eu coloquei ela no ar. O Gama, a empresa Gama foi para o ar de novo, exatamente com essa ideia de dar uma solução completa ao cliente. Eu tenho viés de engenharia, eu sempre fiz muitas instalações eletromecânicas, gerenciamento de obra, projeto de engenharia, e eu aprendi, fiz a minha pós-graduação na Vanzolini, sobre gestão, administração industrial, eu juntei isso tudo e criei essa empresa onde você tem uma solução completa debaixo de um guarda-chuva só. Operações com engenharia. Mas o foco nosso maior agora é em operações, que é onde tem muita oportunidade de melhoria dentro das empresas hoje no Brasil. Essa rapidez que está o mercado e principalmente com essa competitividade que está cada dia mais forte, né? Então acho que esse é o nosso foco principal. Entendi. E, por exemplo, a consultoria, né, vai auxiliar ali alguns negócios, alguns empreendimentos, tanto em acordos quanto em quedas que eles estão tendo no rendimento, não é? Sim, sim. E se, por exemplo, a gente está com uma empresa e está tendo um baixo rendimento, um problema nela, e isso é ocasionado pelo marketing dela que está em queda, está ruim, está meio baixo. Vocês vão fazer uma terceirização ali, vocês vão apontar o que você... Normalmente o que a gente faz, a gente tenta fazer num primeiro momento o diagnóstico dessa situação, quer dizer, o porquê que teoricamente os resultados não estão vindo. Então tudo isso parte do propósito que essa empresa tem, por que ela existe, da estratégia que a priori está definida para aquele período, que pode ser para 2 anos ou para 3 anos, e você começar, se ela tem os indicadores operacionais que demonstram essa queda, você começa a entender o porquê disso. Porque, ainda mais, você fez uma excelente pergunta, porque marketing, às vezes, o pessoal acha que marketing é só propaganda, é lançamento, é festa. E eu trabalhei numa empresa, na Avon, onde eu brinco que a pessoa que mais fazia a conta era o gerente de marketing. Por quê? Porque marketing está envolvido diretamente no resultado da empresa. Uma boa campanha de marketing, uma boa penetração no mercado através do marketing, você melhora seus resultados. E às vezes, se isso está acontecendo, não está dando o resultado previsto, qual que é onde você tem que avaliar? Entendeu esse resultado? Como você está medindo isso? Então, minha venda caiu no Nordeste, por exemplo. Mas será que eu estou comunicando o meu produto no Nordeste? Será que o meu produto é o público do Nordeste? Eu estou vendendo, por exemplo, vamos dar cobertor. O Nordeste é quente. Será que esse é o meu público? Ou lá, talvez, o melhor seria vender uma roupa de cama mais leve, que você possa ter a roupa de cama e ela te dá um frescor em vez de... Então, essa é a ideia. Agora, isso pode ser fornecido para... A empresa tem que dar os dados para a marketing. Marketing não funciona sozinho. Na verdade, na empresa, está tudo interligado. Então, o marketing ele tem que receber informações importantes do mercado, informações de tendências que estão vindo, para que ele possa efetivamente atuar de uma maneira efetiva e que dê resultado. Então, não necessariamente a queda de performance da empresa é culpa do marketing. Ele pode estar sofrendo por informações que não estão chegando para ele redondas. Esse é o ponto. Entendi. Esse é um dos viés que a gente pode identificar. Tem que fazer uma perícia minuciosa, né? Por exemplo, do cliente, se está vendo se está na faixa etária adequada. Exatamente. Então, propaganda. você olha a estratégia,
Você olha como é que você está fazendo seu plano comercial. Dentro do seu plano comercial tem o aspecto de marketing. Como é que você está penetrando, você está usando o canal certo ou não. Hoje em dia você tem um digital tomando conta disso, quer dizer, então às vezes você está focado numa determinada mídia, você tem mídia digital, você tem a mídia OH, que a gente chama, que são os outdoors, que numa cidade pode ser um pouco mais exposta, outra não. Tem mídia digital, mas você tem a mídia TV aberta, a mídia TV fechada, você tem um aglomerado de questões onde você pode colocar o seu produto. Você tem que ter uma estratégia para isso, porque isso tudo envolve custo, e você tem que ver se você está colocando direto o dinheiro no lugar certo. Porque marketing ele tem que dar ROI, que a gente chama. Tem que dar resultado sobre o investimento. Então, para cada R$1 que você coloca numa propaganda, você tem que ter um payback disso. A não ser que você queira, num primeiro momento, criar sua marca. Então, a priori, você está colocando dinheiro no marketing para ele fortalecer a tua marca. Isso, às vezes, não é mensurável. Mas, normalmente, marketing tem que dar ROI. Esse é o ponto. Entendi. E a gente pegou esse aspecto, né, de empresa, né, para público. De certa forma, o marketing, né, um intermédio. Ele faz a desses interligação dois. dos dois, exatamente. E agora, a gente falando de empresa para empresa, o business to business, como funcionaria essa consultoria, esses... A gente normalmente tenta entender, quer dizer, a gente também, por exemplo, quando você faz uma consultoria de gestão numa empresa, você prepara essa empresa, você melhora a governança dessa empresa, você melhora os processos dessa empresa, as ferramentas que vão controlar esse processo, e principalmente você tem um bom processo, uma boa ferramenta, você tem que treinar as pessoas para esse ecossistema. E quando você está falando de B2B, você pode estar falando de um acordo. Então eu quero montar uma parceria com essa empresa, como é que é essa relação? Aí você entra naquilo que a gente chama de SLA, que é os acordos de entrega de serviço. Então qual o nível de serviço que eu vou te entregar? Então às vezes você está com uma empresa com uma oportunidade muito boa, de você criar uma parceria com uma outra empresa, mas você não está preparado enquanto processo para suportar essa parceria. Então você tem que estruturar o teu processo para que ele fique adequado a esta parceria que você está fazendo. Então tem momentos, a gente já fez alguns projetos assim, onde você tem uma empresa que está na iminência de fechar um acordo, ou então virar fornecedora de uma outra empresa, e ela não está preparada. Então você entra ali para estruturar essa empresa para que ela possa entregar um SLA, que a gente chama, um nível de serviço adequado, para que as duas tenham o famoso ganha-ganha. Né? As duas empresas estão ganhando com essa parceria nova. Entendi. E nessa questão, assim, do business to business, pode ser tanto uma empresa que vai fornecer um serviço direto a outra empresa, quanto, por exemplo, terceirizações ou compras de matéria-prima, certo? Hoje, por exemplo, hoje você tem, a gente lá no Grupo Gama tem o que a gente chama de BPO, né, e você tem o BPO e você tem a terceirização de pessoas. Então, BPO, né, ele é uma alocação de pessoas que a empresa põe numa empresa de fora. Então, no caso, o meu cliente do ramo farmacêutico tem uma equipe que trabalha na minha empresa, só que não é simplesmente uma terceirização de mão de obra. A gente está nesse pacote no BPO, que é o Business Outsource Process, que é você dar o seu conhecimento daquele processo. Lá a gente faz a logística reversa, então a gente dá o nosso conhecimento de logística para melhorar aquele processo através das pessoas que trabalham com a gente. Terceirização, você precisa de quantas pessoas? Eu preciso de 10 pessoas para fazer tal atividade. Simplesmente eu contrato essas pessoas, põe na sua empresa e você administra, sem transferir o know-how. Então isso é importante, que você tem que ter essa... Então a gente tem que sempre identificar isso, né? O que a gente tenta fazer sempre é BPO, por quê? Porque eu ajudo transferindo know-how para a empresa através da equipe que trabalha comigo. Esse é um dos cenários que a gente tem aí. Entendi. E quanto ao Grupo Grama? Você tem alguns exemplos de acordos que saíram da bolha, assim, foram ótimos acordos, que você tem exemplos? Eu acho que eu posso te falar, talvez não de acordo, mas projetos que tiveram um grande sucesso aí. A Gama, ela fez mais de 300 projetos nesses 13 anos que a gente reativou a empresa. A gente reativou a empresa em agosto de 2013. E a gente teve mais de 300 projetos com 80 clientes. Acho que um dos principais projetos, a gente fez a integração, tinha uma empresa farmacêutica, que ela tinha 13 CDs aqui espalhados, e a gente ajudou essa empresa a fazer a integralização disso num único CD. Então, quando você está mexendo com uma empresa multinacional, tem bilhões de faturamento, e você ajuda ela a fazer uma mudança tão grande, uma transformação tão grande dessa, isso para a gente é um case de sucesso. A gente já fez uma empresa alimentícia que a gente ajudou ela a procurar uma nova fábrica,
e a transferência da fábrica antiga para essa nova fábrica, porque isso aí, você faz uma transferência de fábrica, você está tendo que mudar a cultura da empresa junto, porque as pessoas estão acostumadas a trabalhar num determinado ambiente, você muda esse ambiente totalmente. Então, esses são dois casos que a gente sempre comenta que ajudaram a comprovar que a Gama ela consegue ajudar as empresas com a sua experiência. Que a empresa não se restringe a mim, quer dizer, hoje eu estou atuando muito mais forte como advisor e conselheiro de empresas, eu sou conselheiro de 2 empresas, levando esse conhecimento de governança e de gestão, e tem um time dentro da Gama, e tem algumas áreas, e eles estão agora exatamente criando essa escalabilidade, quer dizer, porque senão um dos problemas de uma empresa do tamanho da Gama é que se eu ficasse muito na liderança, ela fica limitada ao meu tempo. Então você tem que abrir isso para a empresa poder crescer e ela ter a escala para virar uma média ou grande empresa no futuro, aí de 10 anos no máximo, aí, que é a nossa previsão. Perfeito. E agora uma dúvida. Em situações, a situação econômica tem bastante instabilidade, né? Altos e baixos. E quais são as estratégias da Gama para minimizar ou até mesmo conseguir contornar essas variações? Porque, por exemplo, a economia é algo bem instável que depende até de situações geopolíticas externas. Certo. E a gente sabe que é bem variável. O que o Grupo Gama faz? Eu vou dar um exemplo rápido interno nosso e vou dar o que eu normalmente falo para os empresários. O nosso interno, a gente como uma empresa de consultoria, a gente tem que evoluir. Então hoje a gente tem um braço... Opa, voltou? Agora Mas hoje a gente tem um braço interno na Gama que desenvolve soluções com inteligência artificial. Uma empresa de consultoria hoje que não usa inteligência artificial no seu dia a dia, ela está fadada a fechar, vamos chamar assim. O que é isso? É a atualização do meu negócio perante o mercado. Quando você vai para uma empresa maior, uma indústria alimentícia, uma indústria farmacêutica, uma indústria de cosméticos, você pegou bem, quer dizer, a empresa ela tem que estar muito focada não só no mercado dela, mas no ecossistema como um todo. Uhum. E porque esse ecossistema pode estar, fecha o canal de Hormuz lá, o Estreito de Hormuz, petróleo dispara, se você não tem uma contingência para isso, você acaba tendo problema de custo. Uhum. Dá para prever uma guerra? Não dá. Não. Dá para prever que numa guerra vai ter o fechamento do Estreito? Também não dá. Então você, dentro da sua estratégia, é o que a gente orienta as empresas, monte contingências. Parece loucura, pô, mas vou prever isso. Tem que prever, porque você não tem controle. Uhum. E o seu concorrente pode estar prevendo. Então o concorrente não vai chegar para você, ô Miguel, eu tô aqui, ó, sabe esse risco? Eu tô mitigando com isso. Ele não vai fazer vai isso. Compartilhar, né? Então você tem que entender o seu negócio, o seu público, o seu produto, a dependência que você tem de determinadas matérias-primas ou não. Eu tenho uma cliente, por exemplo, que ela passou um sufoco na indústria de cosméticos, ela tinha uma matéria-prima específica que simplesmente o fabricante transferiu a planta dos Estados Unidos para o Japão e ele não criou um estoque de segurança para suportar essa transferência, deu problema na partida da planta no Japão, ela quase ficou sem matéria-prima. Caramba. Então, ela conseguiu contornar, mas o que ela fez? Na época eu estava exatamente lá, ela abriu insumos similares para exatamente, porque é uma matéria muito específica, tinha um fornecedor só, ela criou 3 para quê? Para você ter uma margem de segurança. Uhum. Então você sempre tem que ter na sua estratégia, a estratégia core e o que você tem que suportar numa adversidade externa. Entendi. Bom, infelizmente a gente tá com o tempo, a correria hoje. Sempre corre. O tempo sempre corre, né? Eu agradeço muito por ter explicado tanto assim sobre a sua empresa, disponibilizado o tempo. E pra gente só encerrar aqui, você poderia olhar pra câmera e falar salve Podtech? Primeiro eu quero agradecer a primeira oportunidade, aí o Podtech, que é muito interessante. Eu estava aqui um pouquinho antes, então tem muito conteúdo aqui. Tem que falar junto contigo ou não? Se quiser, a gente pode Vamos fazer lá. a contagem. 3, 2, 1. Salve Podtech!